Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma gravação do Gene Highlights. Hoje nós temos o privilégio de receber o Dr. Luiz Felipe Godoy e falarmos do tema tumores do sistema nervoso central e a classificação revisada da Organização Mundial de Saúde em 2016, a importância disso para nós radiologistas e para a nossa prática. Felipe, qual foi a mudança principal nesse paradigma dos diagnósticos dos tumores do sistema nervoso? Antônio, a principal mudança nesse paradigma foi que o diagnóstico que antigamente era puramente histopatológico, agora se dá de forma integrada. A histopatologia e a análise genético-molecular se juntam num diagnóstico genético mais histopatológico. Isso trouxe algumas mudanças, né, no valor e na importância da imagem no diagnóstico dos tumores do sistema nervoso central. Por quê? O que antigamente a gente comparava imagem com histopatologia para tentar chegar num diagnóstico próximo, no qual o padrão ouro seria a histopatologia, hoje em dia a gente pode tentar aproximar a imagem do genótipo, né, e aí a imagem acaba tendo um papel semelhante à histopatologia clássica. Os dois igualmente importantes, tentando predizer qual é o genótipo, já que o genótipo se superpõe à histopatologia clássica. Então, nesse diagnóstico integrado, o genótipo ele é mais importante do que o aspecto histopatológico. Então, agora o histopatológico desceu um pouco de patamar de importância e se aproximou mais da imagem. Nessa visão integrada do diagnóstico, a imagem assume um papel relativo como a macroscopia in vivo. A análise da imagem estrutural assume um papel relativo maior. Qual é exatamente a definição desse termo que hoje temos falado muito, de radiofenótipo? O que é exatamente isso? Os radiofenótipos são aquelas características que nós tiramos da semiologia da imagem, né, baseada na interpretação das alterações em T1, T2, FLAIR, contraste, as alterações clássicas da imagem e a sua correlação com o diagnóstico integrado genético histopatológico. Essa tentativa de correlação desses dois é o que a gente chama de radiofenótipo, né? E também em alguns locais chamado radiogenótipo ou radiomics, né? Tem vários termos aí que são utilizados para expressar essa combinação dos achados de imagem com o diagnóstico integrado genético molecular. Para que fique claro para todos, particularmente para os médicos radiologistas generalistas, não afeitos às minúcias da classificação atual, gostaria que você mencionasse alguns exemplos de radiofenótipos que sejam úteis à prática e que mudem a visão integrada no diagnóstico, no prognóstico e até do tratamento dos pacientes que têm um tumor do sistema nervoso central. Perfeito. Um exemplo clássico e bem importante é o exemplo dado num artigo que saiu no final do ano passado, no AJNR, no qual ele descreve o sinal do mismatch. O que é esse sinal do mismatch? O sinal do mismatch é uma diferença entre o comportamento do sinal da lesão nas sequências ponderadas em T2 e FLAIR, na qual a lesão apresenta um sinal muito alto na sequência ponderada em T2, mas na sequência ponderada em FLAIR esse sinal cai e a gente vê um hipossinal. Então essa discrepância do sinal na lesão entre o T2 e o FLAIR é o que a gente chama de sinal do mismatch. E os tumores que apresentam o sinal do mismatch positivo, eles têm uma alta especificidade de se correlacionarem com gliomas, astrocitomas, IDH mutado, 1P19Q não codeletado. Ou seja, o que é que significa esse nome todo, né? Astrocitoma, IDH mutado, 1P19Q não codeletado. Isso é um astrocitoma difuso, molecularmente um astrocitoma difuso de baixo grau. Aquilo que antigamente a gente tinha aquele comportamento daquele tumor que cresce lentamente em 5 anos, depois ele transforma e tal. Diferente do outro tumor que seria o oligodendroglioma, seria o astrocitoma IDH mutado e um P19Q codeletado. Esse aí ele se separa, né? O sinal do mismatch separa essas duas lesões. E a gente tem do lado o astrocitoma e do outro o oligodendroglioma. E é um sinal bem específico, fácil,
acessível, não precisa de espectroscopia, não precisa de sequenciamento genético avançado, nem nada, só precisa de uma ressonância com T2 e FLE. Um outro exemplo disso se dá com os meduloblastomas, os tumores infratentoriais com padrões de imagem reconhecíveis e que têm características comuns que permitem o reconhecimento de fenótipos. Há algum padrão de meduloblastoma que permite o reconhecimento de um fenótipo com implicação direta, imagem, no diagnóstico e prognóstico? Sim. E a gente tem um artigo muito bom do AJNR 2014, né, até antes dessa nova classificação de 2016, que tenta correlacionar o meduloblastoma baseado principalmente em alguns aspectos. A posição, a presença ou a ausência de realce e a característica das margens, se ela é bem definida ou se ela é mal definida. Então, exemplo, o seguinte, um meduloblastoma lateralizado no cerebelo, né, geralmente com realce pelo contraste, mas provavelmente corresponde ao meduloblastoma do grupo da via SHH, do gene Sonic Hedgehog, SHH. E esses tendem a ter um melhor prognóstico se comparados com os outros meduloblastomas que tendem a ocorrer mais na linha mediana do vermes e são mais frequentemente relacionados com o grupo 3 ou grupo 4, que tem um prognóstico pior, são tumores mais agressivos. Enquanto que os tumores que são localizados na região do ângulo ponto cerebelar ou puramente intraventriculares no quarto ventrículo estão mais associados à via WNT, que são menos frequentes, são apenas 10%, porém são os de melhor prognóstico. Então essa correlação com posição, realce e margem mal definida ajuda a definir tentar estreitar a aparência da imagem com o genótipo. Então, e ressalta-se mais a importância disso, tendo em vista que essa classificação por via histopatológica, ela não é possível de ser feita na maioria dos serviços. Na grande maioria dos serviços não se consegue chegar nessa classificação por via histopatológica. A forma mais próxima de chegar nessa classificação, hoje em dia, é na imagem. Perfeito. Nós estamos falando de tumores clássicos, bem conhecidos, que já falamos há décadas. Meduloblastoma, astrocitoma, oligodendroglioma. Mas essa classificação, a nova versão, a revisão da classificação em 2016, também traz algumas novas entidades, algumas lesões, alguns tumores que nós não reconhecíamos no passado. Eu gostaria que você destacasse aqueles mais importantes ou mais frequentes que seja, dentre estas novas entidades, para que os médicos radiologistas, não obrigatoriamente neuroradiologistas, possam utilizar isso na prática diária. Sim. Eu gostaria de destacar principalmente dois. Um é o tumor glioneuronal leptomeníngeo difuso. Por que eu achei esse tumor importante de ser reconhecido pelo radiologista? Porque ele se apresenta com um realce leptomeníngeo difuso nas sequências pós-contraste. E esse realce leptomeníngeo difuso leva a confusão e às vezes até diagnósticos errados de processo inflamatório crônico, principalmente infeccioso, principalmente a tuberculose. E esses pacientes, antes de serem submetidos à biópsia, eles podem ficar anos e anos tratando com tuberculose, com drogas que têm efeitos colaterais, que não são efetivas, e a morbidade vai aumentando, já que essa lesão não tende a ser letal, ela tende a crescer lentamente, mas com muita morbidade por obstrução dos espaços licóricos. Então, essa confusão na sequência pós-contraste, ela pode ser superada prestando atenção no aspecto dessa lesão no T2, porque ele tende a crescer formando nódulos, áreas que parecem cistos na imagem, porque tem um sinal muito alto no T2, corticais e subcorticais difusas na superfície pial do tronco encefálico, do cerebelo, das folias. E essas áreas com aparência cística, elas são características dessa lesão, do tumor difuso, do glioneuronal leptomeníngeo difuso. O outro que eu queria destacar também, que é um tumor que, na grande maioria das vezes, ele é achado de forma incidental, é o tumor neuronal com padrão multinodular evacuolizado. Essa entidade entrou como tumor, mas ela entrou como um padrão, na verdade, porque ainda não se sabe ao certo se trata de um tumor ou uma lesão malformativa amartomatosa. O comportamento a gente sabe que é mais para malformativa, porque
cerca de 20% desses pacientes têm convulsão, mas 80% não tem nada. Eles são achados de imagem. E a característica de imagem qual é? Várias lesões também com aparência cística, multinodular, agrupadas na região subcortical, em qualquer lugar dos hemisférios cerebrais. Geralmente não apresentam efeito de massa, não apresentam realce, tem um sinal alto na difusão, porém no ADC continua alto, ou seja, não é uma restrição verdadeira. Então, diante dessa imagem, que tem um padrão radiológico reconhecível, o radiologista tem um papel importante de segurar o cirurgião, não deixar fazer biópsia nessa lesão, porque a gente sabe que é um padrão bem específico da imagem e mais frequentemente o paciente não tem sintoma daquela lesão, exceto aqueles 20% que vão ter convulsão. Perfeito. Eu acho que está claro, bem demonstrado nesses exemplos que você listou e ficou muito bem esclarecido o papel da imagem em cada uma dessas etapas, a importância da mudança, da revisão da classificação da Organização Mundial de Saúde e o que o radiologista deve perseguir como conhecimento e na sua formação a partir de aqui. Esse é um assunto de grande importância que certamente nós vamos revisitar nos próximos vídeos do GN Highlights, nós vamos retornar a esse assunto com pontos específicos da classificação, dessa nova versão da classificação da OMS e discutir pontos de uma maneira mais aprofundada sobre tumores específicos, sobre novas descrições e certamente contaremos com você, com seu conhecimento para colaborar com esses esclarecimentos aqui no nosso projeto. Recomendo a você que também consulte a lista da videoteca nos últimos eventos da JPR, Edufere e Secaf, que tem aulas específicas sobre esses temas, radiofenótipos, a nova classificação da OMS, sobre assuntos específicos de abordagem do ponto de vista de imagem, a relevância do radiologista nesses tópicos, que vai complementar e exemplificar isso que nós estamos discutindo hoje, um tema da maior importância para a nossa prática de radiologia. Também gostaria que enviassem seus comentários sobre este ou sobre sugestões para outros episódios do GN Highlights. Envie suas sugestões e também envie suas perguntas para o Luiz Felipe Godoy, que poderá esclarecer pontos específicos e também aprofundar o conhecimento. Muito obrigado, Luiz Felipe, e nos vemos em novos episódios. Eu que agradeço, obrigado, fico à disposição.